Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Vamos aproveitar hoje, vamos sair da continuidade da maré mundana, vamos nadar contra a maré, contra o que o mundo prega e vamos seguir a palavra do Senhor. Hoje eu tenho até um texto muito interessante de uma profunda análise aí sobre essa festa que nós estamos passando agora, para nos advertir, para nos instruir sobre o significado das coisas. A gente precisa realmente saber de onde vem tudo, de onde se iniciou tudo. E a palavra de Deus é o livro que diz exatamente como tudo começou, o que é e o que não é. Por isso a importância de estarmos sempre meditando na palavra. Que bom, meu irmão, que você está aí do outro lado, me acompanhando nessa jornada. Iguais, caminhando juntos lado a lado, para sabermos mais sobre o que Deus nos ensina. Amém, meu irmão? Não se esqueçam, compartilhe a palavra do Senhor. Vamos para a palavra. Meus irmãos, eu quero dividir aqui com vocês esse texto. O título chama-se A Festa Pagã e Satânica do Deus Dagon, uma análise histórica do carnaval. O termo carnaval encontra raízes no latim carne levare, mas historicamente remete ao carros navalis. Na antiguidade, grandes carros em formato de navio eram levados em procissão, em honra a divindades marítimas e da fertilidade. O deus Dagon, divindade dos filisteus, metade homem, metade peixe, era o centro dos ritos que celebravam a abundância e os ciclos de água. Percebam a identidade de tais cultos com o carnaval. O culto a Dionísio ou Baco era regado a bebidas fortes e a embriaguez de seus adoradores. Se evidenciava nas orgias em ter homens e mulheres e homens. Daí vem o nosso estudo hoje na palavra que está em Romanos, quando Paulo nos adverte. Romanos 1, do versículo 26 ao 29, e diz assim: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Continuando o texto, diz assim: muita música, e ainda se evidenciava na inversão dos valores sociais e naturais, como a descaracterização do pobre que se travestia de rico, do rico que se travestia de pobre, da mulher que se travestia de homem e homem de mulher. Tal culto em Roma iniciava-se com a permissão de que, durante 3 dias, em determinado mês do ano, as mulheres poderiam sair às ruas em grupos para atrair os seus maridos, o que logo levou os maridos a fazerem o mesmo. O carnaval é a sobrevivência dos ritos das saturnais romanas e dos lupercais, onde a inversão social e o uso de máscaras
permitiam a prática de atos que, em tempos normais, seriam punidos pela lei e pela moral. Dagon representava o sustento que vinha do mar e da terra. A Bíblia relata o confronto direto entre a soberania de Deus e este ídolo pagão. O espírito do carnaval, ao exaltar a criatura e os prazeres carnais acima do Criador, reflete a mesma essência da adoração a Dagon. Em 1 Samuel 5,4 diz assim: E levando-se da madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon caíra com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco lhe ficou. O uso das máscaras e fantasias no carnaval não é apenas estético, é funcional. O anonimato permite que o indivíduo se entregue às obras da carne, livrando-se das amarras da consciência social. Em Romanos 13:13 diz assim: Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias nem embriaguezes, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Para discernir se uma festa é agradável a Deus, devemos olhar para o que ela produz na sociedade: dissolução das famílias, aumento de violência e exposição imoral. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, diz a palavra de Deus em Mateus 7, versículo 20. A análise teológica revela que o carnaval funciona como uma válvula de escape para a natureza decaída do homem. Ao santificar o excesso antes de um período de abstinência, a quaresma, a religião institucionalizada acabou por batizar ritos puramente satânicos e pagãos, mantendo a essência do culto a Dagon viva sob uma nova roupagem festiva. O Carros Navalis não apenas inspirou o nome, mas transportou através dos séculos a liturgia da libertinagem. Conclusão: Carnaval do Diabo. O carnaval permanece fiel à sua origem, uma celebração da carne, do ocultismo e da rebelião contra os preceitos divinos. Como cristãos, a chamada é para a santidade e separação. E a palavra de Deus em 2 Coríntios 6,17 diz assim: Portanto, saíde do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e parai de tocar em coisa imunda, e eu vos recebereis. Meus irmãos, esse texto aqui, eu confesso que não sei quem foi o autor, mas é uma avaliação aí teológica profunda sobre essa festa. É um estudo histórico de onde se iniciou tudo isso. Porque nós vivemos em meio de várias culturas tradicionais. Isso só quer dizer que a gente vem seguindo um rito sem procurar saber de onde ele se iniciou. Isso é passado de mãe para filho, geração para geração, mas a gente precisa tomar cuidado de onde estamos nos metendo, o que significa. E isso, meu irmão, antes eu também não entendia e já cheguei até a achar que era um pensamento até, vamos dizer, fanático. Isso eu confesso. Mas hoje eu entendo que até uma música que você ouve em uma língua diferente da sua e você não procura saber o que é que ela está dizendo, é perigoso. Porque você pode estar exaltando a pessoa errada. E hoje eu tomo esse cuidado. Eu vou ouvir uma música internacional, eu procuro primeiro traduzir a letra para saber o que ela está dizendo, porque às vezes ela tem uma
uma balada gostosa, mas a letra não condiz com o que eu creio, com o princípio que eu acredito. E é disso que fala a palavra. Então, se não condiz com o que Deus está dizendo, se separa disso. A gente precisa saber o início de tudo, entender a origem de todas as coisas, para você saber que caminho você está tomando, irmão. Hoje, não é uma pessoa aqui que não gosta de carnaval que está dizendo isso para você. É a palavra de Deus que está dizendo: se não condiz com o que eu estou te ensinando, separai-vos delas. Não toque em coisa imunda. Meus irmãos, a gente precisa decidir pelo certo. A gente precisa decidir viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vida eterna que Ele nos promete. A gente está sempre condicionado ao mais fácil, eu quero logo e quero para ontem, ao prazer instantâneo. Mas, meu irmão, a palavra mesmo diz de que adianta você ter tudo no mundo e perder sua alma. Você foi criado para ser eterno. Eu tenho certeza que não tem ninguém, nem mesmo em sã consciência, que queira morrer de verdade. Todo mundo quer viver porque todo mundo gosta de viver. Até aqueles mais marginalizados pela sociedade aí, esse pessoal que vive em vida subhumana, sabe? Se você for perguntar para eles se eles querem morrer, ninguém quer. Quer viver e viver bem. E é essa promessa que Deus está fazendo para cada um de nós. Todos nós somos criados para viver eternamente ao lado do Senhor e Ele promete uma vida eterna. Não que isso dependa de você, né? Depende da graça dele. Mas, meu irmão, você precisa andar direito. Uma festa que promove pancadaria, né? Violência extrema e aberta, até para quem não quer ver, acaba vendo. Destruição total. Pessoas se matando como se fosse igual um filme que tem, que chama, esqueci o nome agora, que você tem durante um ano, você tem 24 horas para matar quem você quiser. É uma alusão a uma verdade que hoje a gente já vive há muito tempo. O carnaval, o quanto a violência, o índice de violência sobe é extremamente inimaginável. Sabe, pessoas se matando por banalidades. A vida humana se tornou banal, uma coisa descartável. A prostituição, então, nem se fala. E o pessoal se engrandece de estar vivendo isso, conta vantagem. Bebedeira, que a gente vê de pessoas em extrema condição alcoólica, deplorável. E no dia seguinte, quando já está melhor, vai lá de novo. Uma festa que só promove destruição física, emocional, espiritual. Isso não pode ser bom, não pode ser de Deus. Defenda quem quiser, mas eu não concordo. Como diz o bom advogado, contra fatos não há argumentos. Carnaval não é uma festa boa. Não é uma festa aprovável por Deus. Então, meu irmão, comece a se indagar, comece a se questionar, comece a buscar a origem de tudo, para ver aonde você está andando, para ver o que você está seguindo. Palavra usada muito hoje, né? Seguir, seguir, seguir. Seguir perfil, seguir isso, seguir Instagram, seguir não sei o quê. Vá ver primeiro da onde se originou isso ou aquilo, para saber se condiz com o princípio da palavra. Você, meu irmão, eu fomos criados por um ser moral, justo, perfeito
E diz a palavra que a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Então, acredite, meu irmão, na tua folha corrida tem que estar a semelhança da perfeição que Deus é. Nós somos espelhos daquele que nos criou. Então você tem que andar de acordo. Viver com Jesus, meu irmão, não é fácil, mas vale a pena. Mas você tem que estar disposto a abrir mão, a renunciar a muita coisa do mundo. Acredite, eu já fiz isso e continuo fazendo. Porque a todo momento de vida que você tem, dada por Deus, é uma oportunidade de você ser provado e você ser colocado diante de uma tentação, diante de uma sedução e diante dela você escolher. Não, isso não condiz com o meu Pai. Então eu não vou escolher isso para a minha vida. É assim que você tem que pensar. Amém?